Você se sente cansado? Deixe-me reformular essa pergunta, pois o cansaço comum, aquele que advém do esforço físico honesto, já quase não faz parte do nosso vocabulário emocional. A questão real é: você se sente exaurido? Estamos falando daquela exaustão da alma, um esgotamento psíquico que 8 horas de sono não conseguem curar. Uma fadiga que já o espera ao lado da cama no instante em que você acorda e seus dedos buscam automaticamente o celular. Vivemos imersos em uma pressão constante e difusa. A pressão para sermos mais produtivos, mais felizes, para exibir o corpo perfeito, a carreira em ascensão e a foto impecável nas redes sociais. A ordem moderna é totalitária em sua abrangência. Exige que sejamos excelentes profissionais, pais, presentes, amigos, disponíveis, que estejamos em forma, intelectualmente ativos, espiritualmente centrados, através da meditação, e, acima de tudo, que demonstremos um desejo genuíno por essa auto-otimização implacável. E no momento em que falhamos, quando a ansiedade transborda, a tristeza emerge ou o cansaço simplesmente nos domina, a culpa é singular e intransferível. É sua. Você falhou por não se esforçar o suficiente, por não cultivar o pensamento positivo, por não ser, em suma, bom o bastante. Bem-vindo àquilo que o filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han diagnosticou como a sociedade do cansaço. Hoje vamos desvendar esse que é talvez o diagnóstico mais preciso e assustador do nosso tempo. Vamos entender como o lema da nossa era deixou de ser o "você não pode" para se tornar o onipresente e tirânico "você pode". Esta é a história de como esse "sim, você pode" se converteu na armadilha ideológica mais eficiente já criada, uma narrativa que nos convenceu a nos tornarmos nossos próprios carrascos, supervisionando nossa própria exploração em nome da liberdade. Para compreender a genealogia dessa exaustão contemporânea, Byung-Chul Han nos convida a uma breve retrospectiva histórica, a um mundo que não mais existe, o qual ele denomina sociedade disciplinar. Pense nas estruturas de poder do passado, imortalizadas por filósofos como Foucault, as fábricas, os quartéis, as prisões, os hospitais psiquiátricos e as escolas rígidas. O mundo era um arquipélago de confinamentos, definido por muros, regras claras e uma abundância de nãos. Esta sociedade disciplinar operava fundamentalmente através da negatividade. Você não deve fazer isso. Você não pode sair daqui. Isso é proibido. O poder era visível, externo e hierárquico, materializado na figura do chefe, do mestre ou do rei. O inimigo era claramente o outro, o opressor contra o qual era possível organizar a resistência, a greve, a revolução. Se você se sentia oprimido, a culpa era inequivocamente do sistema. Contudo, nas últimas décadas do século XX, impulsionada pelo neoliberalismo, pela globalização e pela digitalização, essa estrutura começou a ruir. Os muros caíram, não porque foram derrubados pela revolução, mas porque se tornaram economicamente ineficientes. As fábricas escuras foram substituídas por escritórios de coworking abertos e coloridos. As ordens rígidas foram liquefeitas em metas flexíveis e autogestão. A opressão direta foi sublimada em motivação e desenvolvimento pessoal. Emergimos, assim, na sociedade do desempenho. O paradigma mudou radicalmente. A palavra-chave desta nova ordem social não é mais não, mas um retumbante e sedutor sim. Yes, we can. Você pode ser o que quiser. O céu é o limite. Seja o empreendedor de si mesmo. Superficialmente, parece a utopia da liberdade enfim realizada. E é precisamente aqui que Han desfere seu golpe analítico mais potente. Byung-Chul Han argumenta que essa positividade incessante, essa aparente liberdade, é apenas uma forma de poder muito mais sofisticada, eficiente e totalitária. Na sociedade disciplinar, o sistema precisava forçar o indivíduo
a trabalhar, vigiando-o e punindo-o, o que demandava uma enorme quantidade de energia repressiva. Na sociedade do desempenho, o sistema não precisa mais nos coagir externamente. Ele simplesmente nos seduz com a promessa da autorrealização. Ao nos dizer, você é livre, você pode tudo, ele nos leva a nos autoexplorarmos voluntariamente. O mestre foi internalizado. Nós nos tornamos, simultaneamente, o nosso próprio chefe e o nosso próprio escravo. Pense honestamente. Quem, senão você mesmo, o força a checar e-mails de trabalho às 10 da noite, a otimizar seu fim de semana para ser mais produtivo, ou a se comparar incessantemente com o sucesso fabricado no Instagram, sentindo-se compelido a fazer mais um curso, mais uma pós-graduação, mais uma hora na academia? O opressor não é mais um agente externo. Somos nós mesmos o sujeito de desempenho. Esse sujeito de desempenho não age por coerção, mas por uma suposta vontade própria, acreditando piamente que está se realizando quando, na verdade, está apenas se explorando até o limite. A tragédia reside no fato de que o mestre e o escravo agora habitam o mesmo corpo, tornando a rebelião impraticável. Como, afinal, você pode organizar uma greve contra si mesmo? O sistema se torna perfeito e hermético, pois a exploração é agora total, vindo de dentro e disfarçada de liberdade pessoal. E é essa dinâmica que nos conduz, inevitavelmente, ao cansaço endêmico. Hahn aponta que as patologias da era disciplinar eram imunológicas, infecções virais ou bacterianas, onde o corpo reagia contra um outro invasor. As patologias da nossa era, por outro lado, são neuronais: depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, TDAH, e a síndrome de burnout. Estas não são infecções causadas por um agente negativo externo. Hahn as descreve como infartos, colapsos sistêmicos causados por um excesso de positivo. O burnout, em particular, não é o mero cansaço de um trabalho pesado imposto por um chefe tirânico. É o colapso do ego, a alma que queima por não suportar mais a pressão autoimposta para ser uma versão melhor de si mesma, 24 horas por dia. A depressão é o grito de guerra do sujeito de desempenho que se sente cronicamente incapaz. É o cansaço de ter que ser você mesmo o tempo todo, de ter que constantemente iniciar projetos, ser criativo e se motivar. Até mesmo o fenômeno do multitasking, multitarefa, que celebramos como um sinal de produtividade, é visto por Hahn como uma regressão civilizatória. Não é um avanço, mas sim a técnica de sobrevivência de um animal selvagem que precisa manter uma atenção dispersa para não ser devorado. A cultura humana, o pensamento profundo e a verdadeira criação, inversamente, exigem atenção profunda, foco e contemplação. A sociedade do desempenho, com seu bombardeio de notificações e feeds infinitos, está nos destreinando da capacidade de pensar, tornando-nos ótimos em reagir e péssimos em refletir. O resultado é um cansaço perpétuo, pois na sociedade do desempenho o trabalho nunca termina. O operário da sociedade disciplinar batia o ponto e ia para casa. Seu tempo estava delimitado. Mas quando o projeto de otimizar a si mesmo termina? Nunca. Estamos presos em uma guerra contra nós mesmos, uma guerra que não podemos vencer, apenas colapsar. Se a própria liberdade é a armadilha, qual seria então a saída? A resposta de Byung-Chul Han é tão radical em sua simplicidade que soa revolucionária. Precisamos reintroduzir a negatividade, não o pessimismo, mas a negatividade filosófica do não, do limite, da pausa. A cura para a exaustão é o cansaço bom, o cansaço que sabe parar. Han propõe um retorno à vida contemplativa. Ele nos convida a reaprender a arte perdida de não fazer nada e a redescobrir o poder do tédio. Em nossa sociedade hiperativa, o tédio é visto como um pecado capital, um vácuo a ser imediatamente preenchido pelo celular.
Han, ao contrário, defende o tédio como um dom, um oásis de calma, onde a mente finalmente para de apenas reagir ao bombardeio de estímulos e começa, de fato, a criar. A solução para a sociedade do cansaço não reside em um aplicativo de produtividade mais eficiente, mas na coragem de dizer não. Não à próxima notificação. Não à pressão internalizada pela perfeição. Não à ideia de que cada segundo da nossa existência precisa ser otimizado. A solução é permitir-se por um momento parar de ser um projeto e apenas estar presente no mundo. O diagnóstico de Han é brutal porque revela que nossa gaiola não possui grades visíveis e que o opressor tem o nosso próprio rosto. Mas ao fazê-lo, ele nos devolve a chave, a pausa, o limite e o direito soberano de estar simplesmente cansado. Isso foi denso. Se você se sentiu desconfortavelmente compreendido por esta análise, saiba que não está sozinho. Estamos todos exauridos juntos. A reflexão que fica é: qual é a pressão positiva, aquele eu tenho que ser, que você mais impõe a si mesmo e que mais gera seu cansaço? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Vamos transformar este espaço num local de contemplação, não de desempenho. Se este mergulho profundo reorganizou sua forma de ver o mundo, e se você deseja mais filosofia para decodificar nossa era, considere deixar o seu like. E claro, se quiser nos acompanhar nesta jornada de atenção profunda, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. E agora, se possível, permita-se fazer algo maravilhosamente inútil. Até a próxima.